aí animados com essas aulas aí virtuais. Isso é bom porque pelo menos a gente não atrasa aí formatura, não atrasa a vida da gente, não é isso? Bom, continuando com nossas aulas, hoje nós vamos falar dos fatores de formação de solos. Quais fatores são responsáveis por formar solo? O que forma solo? Bom, basicamente os fatores de formação de solo são clima, organismos, relevo, material de origem e tempo, ou seja, são 5 os fatores de formação de solo. Eu sei bem que é difícil decorar, então a gente tem uma marretinha que chama CLORMOT, C-L-O-R-M-O-T. O que significa CLORMOT? Clima, organismo, clor, relevo, R, mote, material de origem e tempo. Não é fácil de guardar? Pois é. Então, aqui nós estamos vendo os fatores de formação de solo. Como que o solo é formado? Então, esses fatores influenciam no que vai acontecer com o seu solo, que tipo de solo que vai ocorrer ali, etc. Bom, primeiramente o clima. Nós podemos aqui começar com o clima. Vamos lá. O clima, um clima quente e úmido, por exemplo. Então, um clima quente e úmido. Onde é que a gente tem um clima quente e úmido? Nós temos um clima quente e úmido, por exemplo, aqui no Brasil. Nós estamos aqui bem no meio de um clima quente e úmido, embora hoje não seja tão verdadeiro assim, porque está frio. Mas a maioria do Brasil Sudeste possui um clima quente e úmido. O que acontece num clima quente e úmido? O que acontece na formação de solo? A formação é mais rápida, porque a decomposição das rochas é mais rápida. Então, o clima quente, a água atuando ali na rocha, junto com a temperatura alta, ocorre uma rápida decomposição, ou seja, maior intemperismo das rochas, e essas rochas vão formar solo mais rapidamente. Então, elas fornecem solos mais intemperizados, mais trabalhados, com mais minerais secundários, etc. E esses solos tendem a ser bastante espessos, ou seja, eles são profundos, bem lixiviados, bem profundos. E com isso tem alto teor de minerais secundários. Esses minerais secundários são caulinita, gibsita, óxidos de ferro e de alumínio, certo? Então, esses minerais secundários. Mas, por outro lado, eles são solos bem formados, bastante estruturados, mas são pobres em cátions básicos, por exemplo, cálcio, magnésio, potássio. Por que eles são pobres? Porque perderam isso ao longo do processo. Foi sendo lixiviado. O que foi lixiviado? O cálcio, o magnésio, que são o quê? Os nutrientes das plantas. Então, um solo de clima quente e úmido tende a ser mais pobre ou menos fértil, porque tem menos nutrientes essenciais às plantas, tudo bem? E um clima árido? Vamos comparar esse clima quente e úmido com um clima seco ou muito frio. Então, esse clima seco ou muito frio, exemplos. Nós temos o semiárido nordestino e temos o Rio Grande do Sul, aquele lugar bem frio, lá na ponta do Rio Grande do Sul. O que acontece nessas regiões? Eles têm um clima menos ativo, ou seja, menos intenso, ou tem menos água, que é o caso do semiárido, ou tem muito frio. Então, não acelera o processo de decomposição da rocha no clima frio. É como se fosse congelado, é como se o solo estivesse congelado. Quando ele está congelado, ele não forma solo. Entenderam como é que funciona? É mais ou menos a mesma coisa em menor proporção, obviamente. Bom, nesse caso, o que acontece? A decomposição das rochas demora mais, porque não tem aquele processo que acelera, que é a temperatura. Então, num clima frio, ocorre uma menor decomposição de rochas. Clima frio ou seco, né? Fornecem materiais menos intemperizados, ou seja, a degradação do mineral primário e secundário é muito menor, menos intensa. Com isso, fornece materiais menos intemperizados, ou seja, materiais que ainda podem ser intemperizados, ok? E também, com isso, os solos permanecem mais rasos, menos profundos. Então, isso quer dizer que nessas regiões eu posso até ter, lembra da aula prática, um neossolo litólico num relevo mais aplainado.
Por quê? Porque faltou uma temperatura e uma água ou água suficientes para aprofundar esse solo. Então, num relevo mais aplanado, ele fica raso. Por isso que tem essas diferenças enormes de um solo para o outro, mesmo quando eles possuem a mesma rocha de origem, né? E com isso nós temos um alto teor de minerais primários facilmente intemperizáveis. O que significa isso? Alto teor de nutrientes, alta fertilidade, solos mais ricos. Ai, professor, mas só está falando que lá no Nordeste, lá no Sul, tem solos mais ricos, mais férteis do que o resto do Brasil, sendo que quase que não tem agricultura nesses dois ambientes. Por quê? Bom, é que nem sempre os solos mais férteis são os solos melhores de cultivo. Normalmente a fertilidade está associada com aquela coisa que eu falei para vocês do efeito sanfona. Tem muitos minerais 2:1, muitas esmectitas, muitos minerais ainda não intemperizados. Esses minerais, eles dão uma estrutura muito ruim para o solo, ou seja, causam trincas, causam esmagamento de raízes. É um solo mais difícil de ser trabalhado, muito grudento, muito pegajoso. Então, esses solos são mais difíceis de trabalhar, por isso que não tem uma agricultura intensiva lá. No caso do Nordeste falta água, no caso do Sul falta temperatura. Não é isso? Mas a gente não pode esquecer que não é só o clima que comanda esse negócio. Vamos lá. Então, um dos fatores muito importantes de formação de formação de solo são os materiais de origem. Aqui nós temos exemplos. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque na introdução à ciência do solo vocês viram muitas rochas, e aí às vezes isso se confunde, porque são muitas, vocês não dão importância devida a cada uma delas. Então hoje nós vamos realçar as mais importantes, obviamente. Vamos lá. Essas duas aqui de cima, eu sei que vocês conhecem, parece pia de casa da gente, todo mundo tem essa pia, já viram? Isso se chama granito. Olha, no granito os cristais são bem formados, a gente consegue visualizar os cristais bem formados no granito, principalmente quartzo, mica, feldespato, etc. Então, o granito é uma rocha ácida que não é rica em nutrientes, ou seja, não fornece solos ricos em nutrientes, porque ela só possui feldespato e mica, que fornece poucos nutrientes, que ao longo do processo de intemperismo vão sendo perdidos. Então, esses são os granitos. Aqui do lado, olha, nós temos o basalto. Essa rocha, olha aqui, ela é uma rocha escura. Isso aqui é um processo inicial de decomposição. Ela se decompõe como se fosse uma casca de cebola que vai descascando, tá vendo? Então a parte de dentro está intacta e a parte de fora foi se decompondo. Isso dá solos muito profundos, porque eles demoram muito para serem temperizados. São rochas ricas em ferros, feldespatos, hornblenda, biotita, vários minerais que têm uma capacidade de fornecer uma capacidade de nutrientes, ou uma quantidade de nutrientes maior do que no granito, certo? Esse daqui, por exemplo, e esse aqui são os calcários. Esse aqui é um arenito, esse aqui é um calcário. Aqui também tem outro arenito. Isso aqui é chama conglomerado, que é uma rocha formada depois, foi selada depois. Então, essas rochas estão aqui. Aqui é uma mica que a gente está vendo aqui. Bom, pessoal, então esses são os materiais de origem que são mais comuns para formar solo. Vamos ver a característica de cada uma delas. Então, aqui nós temos um exemplo da influência do material de origem nas características do solo. Então, nós pegamos um arenito e um basalto. Arenito, basicamente, só tem quartzo. É um material cuja composição química, basicamente, é quartzo, SiO2, certo? Existem alguns arenitos mais férteis e tal, mas não é o caso aqui, tá certo? Quando ele tem um cimento que cimenta esse arenito, que tem uma fertilidade melhor e pode ser um pouquinho melhor do que esse exemplo que nós estamos dando aqui. E o outro lado é o basalto. Vocês lembram ali atrás, nós vimos o basalto com aquela descascação, descasca igual cebola, dá esse tipo de solo aí. Então, vamos ver a diferença. Então, um solo originário de arenito, ele é arenoso, ou seja, tem partículas mais grosseiras, a água infiltra mais rápido, certo? Lava mais rápido, porque a partícula é mais grosseira. E, além disso, é um solo arenoso, né? Ele é mais leve de trabalhar.
Baixa fertilidade, ou seja, ele tem baixa fertilidade natural, não tem nutrientes suficientes para fornecer para a planta. Baixa retenção de água, por causa disso que a gente falou, tem tamanhos de partículas maiores, então retém menos água. A água passa pelo solo arenoso com muita tranquilidade. Com isso, ele não retém nutrientes. Vocês se lembram que o silt e a areia, os tamanhos silt e areia, não retém ou não tem cargas suficientes para reter os nutrientes. Como esse solo é arenoso, obviamente, ele também não retém os nutrientes necessários às plantas. O outro lado aqui, nós temos um basalto, pessoal. Olha um solo originário de basalto. Ele tem uma cor vermelha intensa, porque o basalto é muito rico em ferro e é o ferro que forma a hematita que vai dar cor vermelha intensa ao solo. Bom, então as diferenças principais, ele é um solo argiloso, ele possui uma alta fertilidade, por quê? Porque a rocha basalta é uma rocha de alta fertilidade. Então, ela costuma conservar pelo menos os nutrientes que não são tão facilmente perdidos assim, principalmente os micronutrientes das plantas, para as plantas. Os micronutrientes é aqueles que são exigidos em pequenas quantidades, lembrando. Alta retenção de água, por quê? A água fica retida na argila, não é isso? A argila não é onde tem a água fica retida com maior capacidade. Além disso, retém alto teor de nutrientes também. Por quê? Porque a argila é aquela que tem cargas negativas e positivas, e essas cargas é que vão aderir ou absorver os nutrientes e disponibilizar posteriormente para as plantas. Bom, então, a rocha é um dos principais fatores responsáveis pela fertilidade do solo. Essa afirmação é verdadeira. Mas ela é a única responsável pela fertilidade do solo? Não é. Vamos lembrar. O que vocês lembram que a gente já viu e que não foi a rocha que foi responsável pela fertilidade do solo? O que vocês lembram disso? Hein? Lembra da matéria orgânica acumulada? A matéria orgânica não fornece nutrientes também? Então, ela também pode ser responsável pela fertilidade natural de um solo. Grande exemplo disso que nós temos no Brasil é a Amazônia, né, pessoal? Lá tem a fertilidade toda dada pela matéria orgânica. A rocha propriamente, que fornece a base daquele solo, é muito, muito, muito pobre, que não fornece quase nenhum nutriente para o solo. Então, nesse caso, ele vem da matéria orgânica. Mas vamos continuar com a rocha como material de origem aqui. Então, num primeiro momento, a rocha está lá exposta aos fatores do intemperismo. Que fatores que são esses? Aqui, por exemplo, nós temos o musgo. Aqui nós temos o musgo e aqui nós temos o líquen, que é uma combinação de algas com cianofícias, algas cianofícias com bactérias. Esses líquens e musgos, eles atacam a rocha num primeiro momento. Então, aqui, o primeiro ser que atua nessa rocha seriam esses aí, líquens e musgos. Então, ela começa um processo de alteração dessa rocha. E aí começa a liberar os ácidos, a transformar essa rocha química, física e biologicamente, começa a formar um pouquinho de humus, esses humus começam a liberar ácidos, e começa um processo de acidólise da rocha, quebra esses minerais, e aí vai aprofundando, aí dá espaço e dá profundidade suficiente para vir outros organismos ou outras plantas e organismos mais elaborados. Aí o solo com isso vai sempre aprofundando. E a transformação disso nos minerais secundários. Aqui, para exemplificar, olha aqui a atuação de líquens, aqui musgos atuando diretamente na rocha. Vocês conseguem ver isso aqui, não é? Então, vamos lá. Então, os líquens, os musgos e outros vegetais inferiores, eles podem viver diretamente sobre a rocha recém-exposta. E aí eles começam esse processo de formação de solo. Então, com isso, ele começa a formar um pouquinho de solo, aí vem uma semente de um passarinho, joga ali, essa semente de uma planta superior e começa a crescer, e aí aumentando esse processo, vai aumentando a profundidade do solo, vai crescendo mais plantas de tamanhos maiores e vegetais mais superiores do que esses líquens e musgos, né?
Bom, continuando com os organismos, eles participam como fonte de matéria orgânica. A gente já comentou na aula de matéria orgânica que os organismos, eles acabam de cair uma folha, por exemplo, no solo. O que acontece? Ela se torna matéria orgânica. Ela é uma matéria orgânica fresca. Organismos, as minhocas, os bichos que estão lá no solo, eles morrem e vão se tornar matéria orgânica. Então, a matéria orgânica, os organismos participam como fonte de matéria orgânica, mas também como agentes diretos no processo edafoclimático, porque eles produzem ácidos que vão atuar em transformar física, química e biologicamente o solo, além de transportar solo de um lugar para o outro. Se lembram disso da minhoca, do tatuzinho, todos os organismos vivos que transportam o solo de um lugar para o outro. Eles misturam os materiais, solos com minhocas, eles são mais homogêneos e também decompõem a matéria orgânica. Aqui nós temos exemplo de um termiteiro ou cupinzeiro. Esse cupim eu gosto bem de mostrar, porque ele é como se o solo tivesse virado de cabeça para baixo. O que o cupim faz? Ele pega o solo lá de baixo e leva para cima. Então, o solo que está aqui em cima é o que está mais profundo aqui embaixo, que ele chegou por aqui, por dentro, e trouxe aqui para cima. Então, ele vai sendo construído assim, de baixo para cima. Consequentemente, é como se eu tivesse dado um tombo no solo. E aí eu estou vendo o solo facilmente aqui, visualmente, através do cupinzeiro. Okay? Então, é por isso que a gente gosta muito desses cupinzeiros, para a gente poder vê-los no campo com bastante facilidade. Outro organismo do solo que é muito comum, que causa aeração, que promove estruturação de um solo, é a minhoca. A minhoca passa o solo passa pelo trato intestinal da minhoca e sai lá misturado, trabalhado, ainda com compostos orgânicos ali. Vocês sabem que minhoca produz muito material orgânico, não é isso? Bom, então depois os organismos também são responsáveis pela ciclagem de nutrientes. As folhas caem, o resto de folha cai e cai sobre o solo. Aí o que acontece? Começa esse processo de ciclagem, ou seja, está aportando matéria orgânica das partes superiores para a parte inferior e vai formar o humus ou serrapilheira. Esse material que está no solo começa a ser degradado. Aí chove, a água infiltra e carrega esses nutrientes lá para baixo, os nutrientes que saíram do humus. Esses nutrientes ficam ligados nas argilas, isso aqui pode ser uma argila ou pode ser uma matéria orgânica. Fica ligado aqui e nas cargas deles eles ficam adsorvidos. Observe, eles estão adsorvidos aqui. Olha aqui o que é isso aqui, um H+, que corresponde para a gente em ácidos. Então, isso aqui, um ácido orgânico, forneceu esse H+ aqui para o solo, não é isso? E também esses nutrientes que descem, que penetram no solo, eles podem também ser lixiviados e podem também ser absorvidos pelas plantas e começar o processo todo outra vez, tá certo? Então, essa exudação de ácidos contribui para o intemperismo. Então, assim, a raiz liberando esses ácidos na forma orgânica, ou H+, para trocar por 2CA+, eu já falei isso para vocês, que para trocar uma planta, ela absorve um Ca+, um cálcio+, 2+, e libera 2H+ no lugar dele. Isso a gente chama de ácidos orgânicos, ou seja, são ácidos exudados pelas raízes, certo? E aí, isso promove mais aceleração desse intemperismo, mais aprofundamento desse solo, certo? A maior parte dos nutrientes, obviamente, são reabsorvidos pelas plantas, certo? Mas alguns podem ser perdidos, lixiviados, se aderir de novo às rochas, como principalmente no caso do fósforo, as rochas ou os coloides. Tudo isso pode acontecer nesse ciclo. Como eu falei, pode formar agregados mais estáveis, né? Se ligar lá nos colóides do solo e ficar fixado, impedido, certo?
interceptação da água da chuva pela cobertura das plantas. Então, a planta ou o humus faz com que o solo não fique exposto. Então, a água que bate, ela não cai direto do céu em cima do solo. Ela cai em cima de uma folha ou de uma árvore e vai escorrendo mais lentamente, evitando o quê? A erosão. Ok, pessoal? Bom, então, continuando com os fatores de formação de solo, vocês se lembram, vamos repetir. Clormote, clima, nós já falamos um pouquinho. Organismos é o quê? Os matéria orgânica, etc. Relevo é muito importante, nós vamos ver agora. Material de origem, que nós já vimos também, e tempo. Bom, vamos lá no fator de formação relevo. A gente já viu lá no neossolo litólico que a formação de solo é menor do que a erosão, ou seja, a pedogênese é menor do que a erosão. A quantidade de solo que se forma num relevo íngreme é menor do que a quantidade que se forma num relevo plano, porque a erosão remove o solo que foi formado ali. Tá? Então, forma um pouquinho de solo, a erosão remove. Forma mais um pouquinho de solo, a erosão remove. Então, esse solo vai permanecer sempre raso. Aqui nós temos o exemplo de um relevo forte, bastante acidentado, e aqui o solo permanece raso. A gente consegue visualizar até a rocha de origem. Observe esse plantio aqui, isso é um café muito mal plantado. Observe, está plantado morro abaixo, favorecendo a erosão, piorando a situação. E pouco solo. Então, esse aqui sofre muito com a falta de água, porque o solo errado não tem uma caixa d'água boa para poder reter a água. E aí, esse solo vai ficando sempre raso e desse jeito aí, com a rocha, em alguns lugares, com a rocha exposta. Então, ó, o que acontece no relevo declivoso? O que a gente estava vendo agora? A água entra pouco no solo, porque ele é curto, aí a água entra até onde que está a rocha. Quando ela encontra a rocha, ela escoa. Não é isso? Então, ocorre uma pequena entrada de água, somente o que infiltrou. Depois ela escoa, certo? Essa pequena entrada de água, ela faz com que o solo fique raso, certo? Porque ela não infiltra, não vai levando os ácidos orgânicos, levando a própria água para fazer a hidrólise lá para baixo, então o solo não aprofunda, ele permanece raso. Além disso, a erosão retira o solo que foi formado. Por isso que nos relevos declivosos, os solos permanecem rasos. A influência do relevo a influência do relevo na formação desse solo, certo? Aqui um relevo ondulado, pessoal, que é aquele que nós já vimos na aula prática, o cambissolo, que eu falei para vocês que é um relevo linear, que a gente chama. Ele faz esses morros aí que vocês estão vendo na foto. Essa foto está bem ilustrativa. Olha, esses morros são um relevo bastante ondulado, movimentado, e aí também a erosão é maior do que a pedogênese. Aqui também há pouquinho de formação de solo, remove. Forma mais um pouquinho, remove. Aí com isso, o que acontece? Não deixa formar um horizonte B espesso. O horizonte B vai ficando sempre raso e o horizonte C vai sendo liberado, porque os agentes do intemperismo, clima e temperatura, continuam atuando. Mas se ocorre uma remoção, aí ele começa a atuar de novo em cima da rocha, isso vai demorando a ocorrer. Então, no relevo ondulado ou acidentado, escarpado, ocorre maior erosão do que pedogênese também. E no relevo plano, o que acontece? No relevo plano, a água não tem para onde escoar, certo? Então, a água cai aqui, ela não vai nem para lá nem para cá. O que ela tem que fazer? Infiltrar. Então, ao longo do tempo, os relevos planos é onde tem maior capacidade de infiltração de água. Essa água vai infiltrando e vai fazendo o quê? Aprofundando o solo. Observe esse solo aqui da foto, que tem mais de 4 metros de altura, de horizonte B, pessoal. Nesse caso aqui, o horizonte A está só nessa marquinha aqui, ó, essa linha que nós vimos. Daqui para baixo é o horizonte B, e não se vê o horizonte C nesse solo. Por quê? Porque ele está muito profundo.
no relevo plano, a água infiltra e vai causando intemperismo dentro desse solo e tornando profundo. Tá? Além disso, o que mais que acontece? O tamanho das partículas vai diminuindo. Então, a rocha que era maior no relevo plano começa a ser partida em tamanhos menores, depois parte menor ainda, então vai de areia, silt, até chegar à argila. Então, os solos de relevos planos tendem a ser argilosos. Mas só existe solo argiloso em relevo plano? Não, pode ter solo arenoso quando ocorre solos muito ricos em quartzo. Aí eles podem ser arenosos ali naquele lugar, tá certo? Mas aí muda o nome do solo também, nós não vamos seguir por aí não, tá certo? Bom, então com isso a gente vai ver agora a influência do regime hídrico na formação do solo. Então o que acontece? No relevo plano a infiltração de água é maior. Então, a água infiltra porque ela não tem para onde escoar. Quando ela infiltra, ela vai aprofundando esse solo, tornando o solo mais profundo, mais lixiviado e mais pobre em nutrientes. Nas depressões, o que acontece nas depressões? Aqui nas depressões, a água se acumula aqui. Então, ocorre um relevo mais onde ocorre acúmulo de água aqui. Então, a água acumulando aqui faz com que o ferro 3 passe para ferro 2, vocês se lembram disso, os solos tendem a ficar acinzentados. Esses solos acinzentados a gente chama de solos hidromórficos, porque foram influenciados pela água. Então, a água promoveu a redução do ferro, tornando de cor cinzenta, ok? E no relevo forte e muito acidentado, ocorre pouca infiltração e muita erosão, não é isso? Então, nesse caso, os solos permanecem rasos por muitos anos aí. Tudo bem? Isso é a influência do regime hídrico. E agora o tempo. O que significa tempo para nós? Tempo é o tempo de formação de um solo. Quanto tempo um solo demora para ser formado? Então, inicialmente, nós temos a rocha. Nessa rocha eu tenho baixa acidez, eu tenho muito alto teor, por exemplo, de nutrientes, de potássio. E aí os líquens atuando nessas rochas começam a aumentar a profundidade desse solo por atuação direta da acidez do solo em cima das rochas. E aí começa a espessar os solos e a aumentar a profundidade desse solo. Isso é o tempo. Então, o tempo faz com que o solo vá aumentando e espessando aí, e aumentando a sua idade. Então, uma sequência hipotética de evolução do solo, aqui nós teríamos, por exemplo, a rocha, né? Aí um solo um pouco mais intemperizado, em que formou um pouquinho de solo aqui, um horizonte A sobre R, ou seja, um horizonte A sobre a rocha, a gente chama de neossolo. Vocês já viram neossolo litórico. Aqui, o A espessa mais um pouquinho e começa a intemperizar a rocha, formando o horizonte C. Nesse horizonte C, a rocha, a atuação desses ácidos orgânicos do horizonte A espessa mais um pouquinho. Aí nós vamos ter um A sobre C sobre o R. Se o R tiver até 50 centímetros de profundidade, ele chama neossolo litórico. Se tiver mais, é outro tipo de solo, neossolo regolítico, cambissolo, etc. Depois, quando começa a formar o horizonte B, lembram do B incipiente, lá do cambissolo que a gente estava falando? Aqui não se pode esquecer as coisas que a gente viu para trás. Então, esse BI quer dizer B incipiente, B iniciante, está começando a formar um horizonte B ali. Então, essa formação de horizonte B vai me dar o cambissolo, que tem um horizonte B pequeno, ainda pouco expresso, com muitos minerais primários facilmente intemperizáveis e ainda jovem, tá certo? E depois, à medida que o solo vai envelhecendo mais, vai envelhecendo, forma esse B textural que a gente vai ver para frente, tá? E aí as árvores e as plantas que estão nesses solos vão aumentando de tamanho também. Observe isso aqui. Essa árvore é maior do que essa, que é maior do que essa, que é maior do que essa, que é maior do que essa. Então, à medida que o solo vai aprofundando, permite que os organismos, as plantas superiores, habitem esse solo
mais intensivamente, porque tem para onde crescer a raiz, não é verdade? Então, aqui nós temos um modelo, um exemplo de um argissolo. Tudo bem, pessoal? Então, fatores de formação de solo, nós falamos todos, que é o quê? Clima, como que o clima influencia, um clima frio diferente de um clima quente, úmido, um clima frio e seco. Esse clima influi demais na formação do solo. Depois nós temos o material de origem, como que a rocha influencia, que tipo de rocha que influencia, os tipos de rocha vão dar solos diferentes, não é isso? Depois nós temos o relevo. O relevo, alguns mais movimentados formam solos mais rasos, os mais planos formam solos mais profundos, e assim vai formando esses solos. Tá? Relevo, tempo, nós acabamos de ver, e vamos lá, cloro, morte, clima, organismos, material de origem, eu não falei de organismo, relevo e tempo, não é isso? Então, os organismos também atuam produzindo ácidos orgânicos que promovem a acidólise dessa rocha e vai aumentando o processo de temperismo desse solo, que vai aprofundando. Então, a gente fala que um solo é maduro ou velho quando ele está mais profundo. Esse mais profundo, lembrando, é o horizonte A mais B. O C para nós não interessa, tá certo? Muito obrigada. Até a próxima.